Olá, meus amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, é um entendimento importante, né? Passar a vocês que, assim, amados, para vocês entenderem, quando a criatura nasce do Espírito Santo, né? Já está dizendo que nasceu, né? Que vai ter que ter um crescimento, né? Às vezes a pessoa pensa que nascer do Espírito Santo você sofre uma mutação, né? Era uma criatura já crescida, né, no pecado, e se torna uma criatura crescida no espírito. Não, não é dessa maneira, amados. Quando você nasce, você começa tudo de novo. Você é como uma criança nascendo, né? Vai do zero, né? Então você vai crescendo, vai se alimentando, vai do mesmo jeito que você construiu um caminho errado, né? Você vai construir agora um caminho certo, né? Então é nesse entendimento. Agora, o Pai é, coloca em nós o entendimento, né? Ele dá o entendimento, ele vai abrindo, revelando, se revelando à criatura. A criatura que nasceu do Espírito, ela vai esperar ela crescer para poder passar os entendimentos? Não, amados. Ela vai começar a passar, porque o que ela vem para ela, ela vai querer passar, né? Ela não vai guardar aquilo para ela, né? Jesus fala que o que você recebe, você tem que dar de graça. Você não pode pôr a lamparina embaixo da mesa. Você tem que, né? Porque o espírito, ele é assim, amados. Ele não é um espírito de covardia. Você não tem mais satisfação com o mundo, medo do mundo, sabe? Essas coisas você não tem mais. Porque você não tem mais medo da morte física, você não tem mais medo dessas coisas que reprime a criatura do mundo, né? Quando você nasce para o Espírito Santo, você vai perdendo isso. Aos poucos você vai perdendo. Quando você vê que não, você já perdeu. Você já não tem mais esse temor. O único temor que você tem é a Deus. Por quê? Porque você não quer de maneira alguma desagradar a Deus, né? Só que você vai tendo a autoridade de Deus. Deus vai te dando uma autoridade. Ele dá autoridade aos filhos dele. Então é assim que funciona. Então, amados, eu quero dizer para vocês, assim, comecei falando desse assunto para vocês entenderem uma coisa. Vocês vão ver aí no decorrer dos áudios, né? Vocês vão ver que os áudios também eles vão se amadurecendo, né? Assim como a criatura vai amadurecendo, os áudios também. O que Jesus fala? Da árvore boa, os frutos são bons, da árvore má, os frutos são maus. Então vocês vão ver que por mais que tenha erros aí, vocês vão se deparar que vai ter erros, né? Vai ter erro de pronúncia, vai ter erro até de entendimento, né? Pode ter erro de entendimento também. Por quê? Porque o entendimento ele vai amadurecendo, né? Ele vai amadurecendo junto, né? Só que Deus, amados, ele não permite que a criatura vá se perder por conta de um entendimento que foi dado a você com amor, né? O entendimento você não pode passá-lo com raiva, com sentimentos ruins, mas com amor. Todo entendimento é bom, amados, porque o Pai ele usa, né? Então você vai ver que um áudio aí ele vai ter erros, mas ele não está 100%. Na maioria ele está correto. Na maioria ele te ajuda, né? Na maioria ele vai te alicerçar. Por quê? Porque ele vem da verdade, né? Agora, é lógico, Deus colocou a verdade numa criatura humana. Se você olhar aí na passagem, né, nas escrituras, você vai ver que todos eles pecaram, né? Eles fizeram a vontade de Deus, mas todos pecaram. Por quê? Porque eles eram criaturas de pecado, né? Todos erraram, né? Embora que não estejam sujeitos ao pecado, né? O que o Pai conhece é a intenção de cada um, né? O pecado é considerado grave quando você tem a intenção de pecar, né? Então, quando você é avisado pelo Espírito e vai lá e mesmo assim intencionalmente você peca, isso aí é uma blasfêmia, né? Você está negando o Espírito. O Espírito te avisou, então você não concordou e negou a ele e foi lá e insistiu no pecado. Então, isso aí é negar o Espírito, né? É diferente de adulterar, por exemplo. Adulterar é quando você, em pensamento, você vai lá e pensa. Então você já está adulterando. Então o Pai já está falando, ó, já tem um sinal amarelo aí para você, já tem um sinal vermelho para você. Então sai dessa situação, né? Volta a comunhão com o Pai, volta a manter esse amor, porque você já está ficando nervoso, você já está com raiva, você já tá... Então alguma coisa está acontecendo para você estar adulterando, né? Então o Pai já vai lá e te dá um sinal vermelho aí, te dá um alerta, né? Então esse é o entendimento, amados. Então a blasfêmia já é diferente. A blasfêmia é quando você, mesmo sabendo, você nega, né? Mesmo sabendo que
pecado é ruim, que as consequências são ruins, você vai lá e nega e continua pecando e matando seu irmão, né? Aí já é uma blasfêmia, né? Porque você está negando o Espírito, né? É diferente de adulterar. Adulterar contra o Espírito é quando você tem um pensamento, né, que vem na sua mente, que esse pensamento é exatamente a tentação colocando aí em você. Você tem que vencer, né? A tentação, ela não vai deixar de existir, não vai deixar de colocar coisas no seu pensamento. Agora, você vencendo, a cada vez que você vai vencendo, ela vai se tornando fraca e não vai tendo mais interesse em te coagir, porque você, cada vez você vai estar mais forte. Então, ela não vai ficar perdendo tempo com você, né? A tentação. Então é isso, à medida que você vai vencendo a tentação, você vai se tornando uma criatura forte, uma criatura mais forte no espírito, né? Mas vocês vão ver que aí nesses áudios vão ter erros, por exemplo, trocar nomes, né? Às vezes eu troco muito no Caim por Abel, né? Falar numa situação que é para Caim falar Abel, mas vocês vão entender que está errado ali, né? Vocês vão entender que foi um erro de pronúncia, né? Pronunciou na hora do pensamento, veio errado, né? Mas no contexto, no entendimento geral, a maioria está correto, né? O que interfere, o que vai alicerçar, que vai ajudar vocês aí, vai estar correto, né? O entendimento geral vai estar correto. Às vezes uma situação de trocar ali uma figura por outra, porque a escritura, amados, ela é muito complexa. Vocês vão ver aí que as descendências aí, elas se misturam muito. Elas vieram, né? Não veio separadinho lá do começo. Elas nasceram lá e o pai entrou no meio e bagunçou. Você vai ver que no próprio... tem uma parte lá que ele fala, né? Que lá em Babel, lá, quando fizeram a Torre de Babel lá, ele já fala que eles estavam falando a mesma língua para misturar a língua deles, para poder... Entendeu? Então o próprio pai faz essa miscigenação, essa mistura. É ele que mistura, né? Porque eles não podem falar a mesma língua. O que é falar a mesma língua? É ter os mesmos comportamentos, a criatura ficar do mesmo jeito, não pode. Ele tem que ser miscigenado, amados, porque é com o erro de um que o outro aprende, é com o acerto de um que o outro aprende, entendeu? Então a criatura sendo miscigenada, uma vai estar aprendendo com a outra. Então o pai misturou, ele fez essa mistura no geral aí. Aonde você vai ver que depois Jesus lá na frente, ele já é fruto aí da raiz de Davi, né? E de José do Egito, né? Que são criaturas que uma descendente de mulher estéril, a outra descendente essa família que vem lá desde o Éden, né? Esses judeus, né? Então é isso, amados. Então essa miscigenação, ela vem acontecendo, né? Embora você vê que a mistura ali das raízes é espiritual, amados, né? A mistura lá já aconteceu lá no Éden mesmo, quando os filhos dos homens acham as mulheres, os filhos de Deus acham as mulheres dos homens muito bonitas. Então a mistura já aconteceu lá, né? Então aqui na frente você vai ver aí que mantém as raízes, mas a raiz espiritual, a mistura física lá já aconteceu, essa mistura já vem acontecendo já, né? Mas mesmo assim acontecendo a mistura física, você vê que as criaturas até hoje aqui, elas mantêm as características, né? Você vê claramente aí na criatura a que tem a característica mais de cananeu, a que tem a característica mais de judeu, né? Você vê as características mantendo aí, né? Embora os povos misturaram, mas as características aí, porque as características, amados, ela é representada justamente por esses animais. Você vê lá em Noé e depois você vê lá no Apocalipse. Esses animais, eles representam esses espíritos aí, né? São seres vivos, quer dizer, já falando que são espíritos, né? Eles são espíritos que entrou na criatura, né? Dominou a criatura. Então você vai entender, quando Noé fala lá do filho lá, do Cã, que seria escravo, de Jafé, é tudo espiritualmente, porque haveria as criaturas espirituais significando esse Jafé aí, que dominariam essas criaturas que significam o Cã, né? Então, essa mistura haveria, né? Agora, não importa que uma criatura tenha passado por esses 3 pontos aí, né? Por esses 3 espíritos aí. Uma hora ela pode ter sido mais Jafé, outra hora ela pode ter sido mais Cã, outra hora ela pode ter sido mais Sem, né? Por quê? Porque houve a miscigenação. É lógico que tem uma característica mais forte na pessoa, né? Cada pessoa tem uma característica mais forte nela, evidente ali.
que você caracteriza. Mas essa miscigenação ocorreu. Então, essa criatura de hoje aqui, ela já é bem mista, né? Ela já é bem misturada, né? nas criaturas aí. Então, é importante, amados, que você acompanhe. Agora, você conhecendo a história, é importante, por quê? Porque é conhecendo a história que você vai entender, né? É no conhecimento que você é liberto, né? Se você não buscar o conhecimento, amados, ninguém tem o poder de te libertar. Jesus já falou isso. Ele dá o conhecimento, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é a vida. Não adianta você ir buscar em outros lugares, você tem que buscar em Jesus, né? Você não pode buscar em outros lugares, não. É Jesus que vai te dar esse conhecimento. Então é no entendimento que você vai ser livre. Você é liberto no entendimento. É o entendimento que te tira da escravidão. Enquanto você não buscar o Pai aí no seu entendimento, não ter força aí para sair do pecado, não buscar ele no seu entendimento, você continua escravo. Você pode falar da boca para fora aí, eu frequento ali, frequento lá, frequento... Não adianta nada, porque isso aí não adianta, eles estão enganados também, né? Jesus fala que ele está com a trave no olho, você está com um cisco, eles estão com a trave. Por quê? Porque além deles estarem enganados, eles estão promovendo engano, por isso que significa a trave, né? A trave é por quê? Porque além da pessoa estar enganada, ela continua promovendo ainda o engano, enganando outras pessoas, então ela está com uma trave, né? A pessoa que é enganada está com um cisco e ela que está enganando está com a trave. Porque ela também está enganada e está enganando. Então ela está com um cisco maior, né? Essa trave aí é um cisco maior do que o seu, né? Porque você não montou uma organização, você não fez um grupo aí para poder estar enganando mais pessoas. Agora a pessoa que fez, quanto mais reinado ela construiu no engano, ela está com uma trave maior no olho, né? É isso que Jesus explica. Só que o que as escrituras falam, né? Vai crescer aí o joio no meio do trigo, como está crescendo. E agora no final, os ceifeiros vão ceifar e separar o joio do trigo, né? E é o que você vê que está acontecendo aí já, né? Você vê muito isso acontecendo. É só você olhar para o lado, amados. Eu já vi eles, né? Casos, você está vendo aí nos casos aí de separação, né? Esses casais que montaram aí, que você vai ver que um monte está separando, né? Essas separações aí, carnal aí. Por quê? Porque os ceifeiros estão fazendo o trabalho deles. Está separando o joio do trigo, né? Você vai ver essa separação acontecendo aí. Por quê? Porque Deus tem um plano de salvação, amados. Não é feito de qualquer jeito, existe um plano. Existe algo que Deus fez aí, que é o plano que vai dar certo, que é a organização. Então Deus, ele tem em cada criatura... Ele vai entrar, amados, pode ter certeza. Agora no final, por isso que você não tem que se preocupar. Agora no final, por isso que lá no Apocalipse fala, né? Quem tem que ser mal, continue fazendo mal. Quem tem que ser bom, continue fazendo bem. Quem tem que ser livre, continue sendo livre. Quem tem que ser escravo, continue sendo escravo. É porque é nesse sentido, né? Não que você deva continuar sendo escravo, porque se você recebeu o conhecimento, o entendimento, se você quer buscar o entendimento, né? Mas ele está justificando que se você continuar, o Pai vai te libertar, né? Você vai ser livre, cada um com a sua dor, né? Cada um com o seu sofrimento. É lógico, se você é escravo e vai demorar mais para ser livre, provavelmente você terá mais sofrimentos para poder se libertar. Um sofrimento maior, né? Uma carga maior. Por quê? Porque você insistiu no erro, né? Então quem insiste no erro, né? Provavelmente o sofrimento vai ser maior para sair do erro, né? Mas ele já explica isso, amados, para você entender o quê? Que você tem que perdoar a todos. A chave de tudo é o perdão. Por que o perdão? Porque o Pai, ele age em todos, né? Às vezes a gente vê a criatura brigando entre si, mas não tem motivo mais para brigar entre si. Por que não tem motivo para brigar entre si? Porque o Pai, ele age tanto no bom quanto no mal. Ele dá chuva tanto para os bons quanto para os maus. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que aquele que é mau, ele fica mais mal, aquele que é bom, ele fica mais bom. Então o Pai, ele vai agravar essa situação justamente para ter esse atrito, para poder haver essas separações aí, né? Você vai ver que a criatura que já tem uma intenção de ser boa, ela vai se aprofundar mais, ela vai querer mais ainda de Jesus, ela vai querer mais conhecimento, ela vai buscar mais isso. É onde vai haver o atrito, porque a outra, o caminho é contrário. Então, quando o caminho é contrário, dois opostos lá vão se repelir aí, né? Então eles vão deixar e o Pai vai estar jogando um para um lado e outro para o outro, né? Com a lei de Deus é assim que funciona. Ele vai fazer isso aí. Então agora no final dos tempos está acontecendo isso, né?
essas evidências vão ficando mais claras entre as pessoas, né? Então essas evidências ficando mais claras, as pessoas vão buscar, né? Vai estar dando esse atrito aí. E ele vai colocar raiva, né? Ele coloca esse sentimento de raiva num no outro, né? Para poder haver essas separações aí. Então agora no final dos tempos, não se assuste que isso vai acontecer mesmo, né? Esses atritos aí vão acontecer. Por quê? Porque o Pai vai entrar no meio para acontecer. Porque o que Jesus fala? Ele veio trazer o quê? Ele veio trazer a espada, a guerra. Ele não veio trazer a paz, né? A paz você vai ter depois que houver, né, que o Pai ajuntar no céu, ajuntar no entendimento, né, ajuntar em Jesus. O final de tudo, amados, é que Jesus vai dominar a criatura, né? Até então Jesus não dominou a criatura, mas vai dominar, né? Vai, lá no Éden está prometido, né? A mulher voltaria a ter desejo pelo marido, né? Então o marido, quem que é o marido? É o que dá o entendimento, né? É Jesus. Então é isso, o marido é Jesus. Então, quando você obedece a Jesus, por isso que fala lá, mulheres obedeçam ao marido. Marido é Jesus, amados. Não é marido no mundo, não. Marido físico no mundo é um pedaço de terra como você. Ele tem que se virar e se salvar também como você, né? Então você também, a mesma coisa. Nós somos criaturas, vamos ser salvos individualmente. O que você tem que amar as pessoas é como irmãos, né? Porque aqui na terra, nós somos todos irmãos. Não existe parentesco que você criou. Isso aí tudo existe porque você criou, né? E Deus permitiu. Por quê? Porque era um meio de você chegar até aqui. Agora vai mudar-se esse meio, né? Então Deus permitiu, mas não é a vontade dele. Vocês têm que diferenciar o que é a permissão de Deus e o que é a vontade dele. Por exemplo, se você falar, mas Deus, ele coloca raiva na pessoa, ele coloca raiva na pessoa. Mas a intenção dele é que a pessoa não tenha a raiva, que a pessoa supere a raiva, entendeu? Então vocês têm que ter esse entendimento, porque Deus não faz nada por maldade. E, por isso que a palavra fala que o mal concorre para o bem dos que amam a Deus. Então quando você ama a Deus, você entende que esse mal, essa raiva que vem em você, não é fruto de Deus, porque Deus é amor. Então você vai falar, não, então se não é fruto de Deus, eu não vou conservar. Mas Deus, na sua soberania, né, ele tem entidades, ele tem servidores que vão estar proporcionando esse mal a você. Entendeu? Então, por isso que Jesus fala lá, explica isso lá na casa dividida. Você vai ver a passagem da casa dividida, né? Que dois reinos não podem se dividir contra si mesmo, né? Senão um vai ser mais forte e o outro vai ser mais fraco. Entendeu? Então é isso que ele já está explicando que acontece, que vai acontecer, né? Então, no final de tudo, Deus vai fazer essa obra dele maravilhosamente perfeita, né? Então, por isso que você não pode conservar ódio do irmão. Você deve perdoar. Por quê? Porque você entende que aquele seu irmão foi atuado pelo mal para fazer as coisas que ele fez. Por quê? Porque nós não temos poderes, amados. Os poderes vêm tudo de Deus, né? Não é inteligente você pensar, né? Você mesmo já deve ter notado com você mesmo, com outra pessoa, que acontece às vezes atitudes impensadas que você depois você vai ver que tolice que você fez ou que a pessoa fez, né? Às vezes sem motivo, né? Você vai ver que não tem motivo. Por quê? Porque havia a atuação do mal aí, entendeu? Então havia. Então quando você recebe o Espírito Santo, esse mal vai enfraquecendo em você. Aí você vai ser controlado pelos ventos de Deus, né? Que esses ventos de Deus. O que significa os ventos de Deus? Deus, ele é o Espírito de amor, ele é o Espírito Santo. Ele é o que pairava sobre as águas, né? Você vai ver que ele está no meio da água, né? Porque você vê a fórmula da água é H2O, né? Ela é duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, né? O oxigênio é esse vento, esse ar, né? Então Deus, ele está em tudo, amados. Isso é para você ter um entendimento físico, né, da natureza de Deus. Então Deus, ele está em tudo. Então quando você entende que ele é amor, que esse vento que vem, que te dá o respirar aí, né, esse fôlego que você tem, ele é amor, amados. Senão você não estava vivo. Então ele é amor, para te dar aí esse respirar, para você, através disso, você se renovar, né? Só que o que ele quer? Ele quer que você nutre aí dentro de você os pensamentos bons, as coisas boas. As coisas más, você não, você tira fora, né?
Agora vai chegar para você tanto as boas quanto as más. Aí você vai conservar o quê? As boas. É isso que você tem que ter o entendimento. Por quê? Porque o joio está misturado no meio do trigo. Né? Você não pode reclamar. Ah, mas fulano me fez mal, fulano. Não, o pai já avisou que ele ia fazer mal para você. Porque o pai ia agir nele. Né? Então o pai já avisou que o joio está misturado no meio do trigo. Agora, no final, vai ser separado, né? Então a promessa está se cumprindo aí. Nas parábolas fala, né? Que no fim dos tempos separaria-se o joio do trigo. Então você está entendendo que vai ser separado agora. Então agora você já se conserva aí. O pai está te dando essa oportunidade aí. Você já se conserva. Vê como uma oportunidade. Né, de você estar sendo separado aí, é bom, é uma oportunidade. Ah, mas fulano fez isso, me traiu, fez um monte de coisa. Tudo bem, é uma oportunidade que você está tendo. Né? Você está tendo uma oportunidade agora de abraçar o Espírito Santo, né? De não mais cometer os pecados tolos que você vinha cometendo, né? E se achando o cara, né? Depois você vai se envergonhar de tudo isso, a imoralidade sexual que você cometia, tudo isso aí vai ser motivo de vergonha para você depois. Né? Quando você vê que você ficou lá por último lugar, você vai ver que é um motivo de vergonha. Então, é melhor que você faça o quê? Amadureça agora no Espírito e vai entendendo, vai buscando o Espírito. Né? Porque aqueles que ficarem por último, amados, são os que conservaram o mal dentro de si. Né? E o pai fala que vai ter, você vai ver no Apocalipse, que vai ser primeiro a quarta parte, depois mais a terça, mais a terça, mais a terça, mais a 10%. Quer dizer, olha a ordem das coisas aí. Você vê que a criatura não aceitou ser liberta no começo. A criatura não aceitou a verdade de Deus. A criatura resistiu. Então essa ordem é justamente explicando a resistência da criatura. Alguns já aceitaram. Né? Você vai ver que essa primeira aí é uma grande parte. Né? A quarta parte já aceitou. Né? Depois a terça. Então, para você ter esse entendimento. Né? Para você se esforçar aí para poder ser, né, dessa quarta parte, né, de sair na frente aí, de ser salvo, ou de estar entre os 144 mil, né, porque fala-se que vai ter 144 mil, que na verdade é colocado aí como o último no Apocalipse, que você vai ver lá no último, que você vai somar, vai sobrar esses 144 mil, mas na verdade eles são os primeiros, né, são os primeiros a receber esse Espírito Santo. Eles estão em último aí, amados, justamente porque eles vão conduzir todos os outros que vão ser salvos, que vão ser libertos. Então, por isso eles estão em últimos aí. É justamente porque eles vão estar aí alicerçando esses outros. Né? Eles vão estar dando entendimento para os outros, eles vão estar ajudando os outros, porque os outros não, a maioria dos outros não conhece nada das Escrituras, não conhece nada. Talvez esses 144 mil, talvez eles estão aí, muitos enganados ainda em templos religiosos, em um monte de coisa aí, né? Mas eles já têm um conhecimento da antiga aliança, não tem ainda a nova, não viveu a nova ainda com Jesus, mas já tem um conhecimento, né? Então, talvez essa Israel aí, ela está espalhada aí, nesse sentido, né? Então, esses 144 mil, que são essa Israel que está espalhada aí, na verdade, eu falei para vocês em outro áudio aí, que eu considero não 144 mil, mas 1,44 bi, 1,44 bi. Por quê? Porque é a conta que você vai somar aí do Apocalipse vai dar. E você sabe que no plano de Deus o número nem sempre ele é recorrente à mesma situação aí. Um ano é 1000 dias, um dia é 1000 anos. Então tem toda uma diferença aí, né? Então você vai entender que é essa situação, né? Então para você amadurecer no Espírito é isso, amados. Nós estamos sendo chamados à perfeição. Nós não somos perfeitos, né? Nós estamos crescendo no Espírito, né? Então todos nós vamos estar crescendo aí no Espírito. Nós ainda não somos perfeitos. Perfeito é Jesus, né? Nós ainda estamos caminhando para a perfeição. Por isso que Ele vai nos conduzir, né? Porque Ele é perfeito. Ele fala, seja perfeito como vosso Pai é perfeito. Quer dizer, o Pai é perfeito, o Filho não, né? Então nós temos que caminhar aí para a perfeição. Não é que você teve o Espírito Santo que você já é perfeito. Não. Nós vamos caminhar para essa perfeição, né? Nós vamos caminhar no entendimento, né? E vamos nos ajudar aí até o Pai fazer toda a obra aí. Entendeu, amados? Então é só para isso, para deixar claro para vocês que o amor
é o centro aí de tudo, né? Jesus fala, pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então, quando você faz com amor, quando você passa o entendimento com amor, é aquele ponto que eu falei para vocês. Quando você for ofertar no altar, que você acerte com o seu irmão. Por que acertar com o seu irmão? Talvez você está com uma mágoa, no entendimento, né? Não necessariamente na casa do seu irmão físico, mas espiritualmente aí. Espiritualmente você já vai na casa do seu irmão espiritualmente aí, ó. Com a sua mente aí você perdoa, você ama, você compreende, você entende, né? Então você se acertando aí você já está livre para poder ofertar no altar de Deus, né? Que é passar o entendimento para quem ainda não tem. Esse é o ofertar, esse é o trabalho, né? O trabalho é você ajudar o seu irmão, né? É você passar amor para o seu irmão. Quando se trata do plano de Deus, que é um reino de amor, então o que é o trabalho no reino de Deus? É o amor. Então quando você está, Jesus fala, né, que você dá o que está dentro de você, né? Então a boca fala, o coração está cheio, amados. Então se o seu coração está cheio de amor, você vai falar coisas boas. Se ele não está, você vai falar coisas más, né? Então é isso. Então o entendimento, por mais que tenha algum erro ali, se ele foi dado com amor, ele vai estar certo. Ele vai te ajudar, né? É isso que eu queria deixar esse entendimento aí para vocês não se perderem aí, tá bom? Que a paz e o amor do Pai esteja aí presente com você.